Bom dia, queridos alunos! Na aula de hoje, nós vamos continuar aprendendo um pouco mais sobre o texto narrativo. Então, eu preparei aqui alguns slides para vocês sobre o texto narrativo. Nós já vimos o que é uma narração, o tempo da narrativa, o espaço da narrativa, os personagens, que podem ser protagonista, antagonista ou personagem secundário. Nós vimos também o narrador, que pode ser narrador-personagem ou narrador-observador. E nós já vimos também o que é o enredo. Na aula de hoje, dando sequência, nós vamos estudar especificamente a estrutura do texto narrativo. Então, primeiramente, o que é o enredo? O enredo é aquilo que ocorreu e que está sendo narrado, ou seja, é o conjunto de fatos que compõe a história, é a ação propriamente dita, é a ação que se desenvolve na história. Responde à questão: o que aconteceu? O enredo, ele tem sempre um começo, um meio e um fim, porque a história ela tem o início, o meio e o fim. Então, isso é o enredo. O enredo é a ação, é o conjunto de fatos que compõem a história. No enredo, ele possui uma estrutura que se divide em 4 partes. A primeira é a situação inicial, depois vem o desenvolvimento. Dentro do desenvolvimento tem o conflito ou complicação, que é a mesma coisa. Na sequência vem o clímax e, por fim, o desfecho. Nós vamos estudar cada uma dessas partes da estrutura do texto narrativo. Então, primeiramente, a situação inicial, ou também chamada de introdução. É a situação de tranquilidade em que é apresentado o protagonista. É o início do texto. São o primeiro parágrafo ou os 2 primeiros parágrafos. Nessa parte do texto podem ser apresentados os personagens, o tempo da narrativa, que nós já estudamos, e o espaço onde a ação se desenvolverá. Então, o protagonista, o personagem principal, sempre ele tem que estar apresentado na situação inicial. E o tempo e o espaço também costumam ser apresentados na situação inicial. Outros personagens podem aparecer no desenvolvimento, mas normalmente os personagens principais aparecem na situação inicial. Na sequência, nós temos o desenvolvimento. O desenvolvimento responde às questões: como aconteceu e por que aconteceu. É a parte do texto em que se relata o fato, ou seja, inicia-se propriamente a ação, é quando começa a ação, a história, acrescentando somente os detalhes relevantes para a boa compreensão da narrativa. Os episódios, os fatos, eles se sucedem encadeados e levam ao clímax. A montagem desses fatos deve levar a um mistério que se desvendará no clímax. Dentro do desenvolvimento, nós temos o conflito, a complicação, também chamado de elemento complicador. Então, geralmente, o desenvolvimento apresenta o conflito. O conflito é o fato em que a tranquilidade é quebrada por conta do surgimento de problemas ou complicações. É quando surgem as complicações. Esse fato rompe o equilíbrio da situação inicial, a situação de tranquilidade, que foi apresentada no início do texto, e faz com que os acontecimentos tomem um novo rumo, alterando a ordem esperada dos acontecimentos. O elemento complicador faz com que a história desperte interesse. O elemento complicador é muito importante na história, porque ele que traz o interesse na história, porque ele introduz a novidade. Nessa parte do enredo, há uma sucessão de acontecimentos que tornam a narrativa interessante e movimentada. Então, o conflito é muito importante. Ele que introduz a novidade, que desperta o interesse e que torna a história, a narrativa, interessante e movimentada. Para facilitar, eu vou pegar o exemplo da história da Chapeuzinho Vermelho, que é uma história assim que todos conhecem, eu imagino.
A situação inicial é o início da história, quando o narrador apresenta que era uma vez uma menina chamada Chapeuzinho Vermelho, explica porque ela tinha esse apelido, que era porque ela ganhou um capuz vermelho e ela usava sempre. E fala que ela morava em uma casa próxima a uma floresta. Essa é a situação inicial. Até aí, tudo bem, situação de tranquilidade. Aí, qual que é o conflito da história da Chapeuzinho Vermelho? É quando lembrando que a mãe dela pede para ela ir para a casa da vovó, porque a vovó estava doente, e levar alimentos, né, doces, frutas, dentro de uma cestinha. E a mãe dela fala para ela que ela não pode conversar com o lobo, que ela tem que seguir um caminho, porque senão ela pode se encontrar com o lobo mau. E o conflito é quando ela está indo a caminho da casa da vovozinha e ela encontra o lobo. Esse é o conflito. E o lobo pede para ela seguir por um outro caminho, que segundo ele é o caminho mais curto. Mas nós sabemos que não, né? Que aquele não é o caminho mais curto. Foi uma mentira do lobo. Então, o conflito é isso, quando ela encontra com o lobo, porque esse fato, quando ela se encontra com o lobo, que rompe o equilíbrio, a tranquilidade da situação inicial e faz com que a história da Chapeuzinho tome um novo rumo. Se não houvesse o conflito, ela ia para casa da vovozinha e ela ia entregar os doces e pronto, a história terminaria assim. Então, se a história fosse essa, se não houvesse conflito, a história não seria interessante. Porque o que traz a novidade, o que traz o interesse, desperta o interesse do leitor, é justamente quando ela se encontra com o lobo. Porque nesse ponto os leitores ficam preocupados, falam, nossa, mas e agora? O que vai acontecer? O que o lobo vai fazer com a Chapeuzinho? Certo? Na sequência, nós temos o clímax, que é a terceira parte da estrutura do texto narrativo. Então, o clímax é o momento chave da narrativa, é o momento de maior tensão, marcado por um confronto ou uma dificuldade. É o ponto mais emocionante da narrativa, então é o ponto de maior tensão, mais emocionante, em que a ação atinge seu momento crítico, tornando o desfecho inevitável. Então, vocês conseguem imaginar onde está o clímax, identificar o clímax da história da Chapeuzinho Vermelho? Conseguem? O clímax, ele está quando a Chapeuzinho chega na casa da vovó e, na verdade, quem estava lá já não era mais a vovozinha, era o lobo mau. Então, como o lobo mau se fingiu de vovozinha, né, usou as roupas da vovozinha, ela pergunta... vovó, mas por que esses olhos tão grandes? Ela fala, é para te ver melhor. E por que esse nariz tão grande? E ela diz, é para te cheirar melhor. E por que essa boca tão grande? Então, esse é o clímax. Esse é o momento mais emocionante e de maior tensão da história. É para te comer melhor. Então, esse ponto é o momento crítico da história, que traz o desfecho inevitável. Esse é o clímax, ok? Então, a situação inicial, só retomando, a situação inicial é quando ela é apresentada, a Chapeuzinho Vermelho, o espaço e o tempo da narrativa também são apresentados. O conflito é o fato que rompe o equilíbrio da situação inicial, então é quando ela se encontra com o lobo. E o clímax é quando o lobo vai comer ela, né? Então é o momento de maior tensão. É quando ela pergunta por que os olhos tão grandes, por que o nariz tão grande, as orelhas tão grandes. Esse é o clímax. E por fim, o desfecho. O desfecho é o final da narrativa. É a solução do conflito produzido pelas ações dos personagens. É quando tudo se resolve, o mistério é desvendado. Geralmente, no desfecho, a paz e a harmonia são restabelecidas na vida do protagonista. Então, é o final da história. Na história da Chapeuzinho Vermelho, existem várias versões. Mas, assim, a versão que eu conheço é que ela sai correndo nesse momento e ela se encontra com o caçador. O caçador mata o lobo
E ele corta a barriga do lobo e tira a vovozinha de lá de dentro da barriga, salvando a vovozinha. Então esse é o desfecho, é o final da história, quando tudo se resolve. O desfecho ele responde a questão: qual a consequência desse acontecimento? Então é isso. Essa é a estrutura do texto narrativo. Lembrando que tem a situação inicial, o desenvolvimento, onde aparece o conflito, né? O clímax e o desfecho. Um beijo e até a próxima.